Estou aí com mais um vídeo Na Estrada com o Pastor Jefferson. Se você não assistiu o primeiro vídeo, onde eu conto o testemunho do Elcio e da Késia, assista lá, não deixe de comentar o que você achou. E nesse segundo vídeo eu quero falar de um assunto mais teológico. Quero falar sobre o falar em línguas. Eu não tenho script, não tenho nada. Estou pensando aqui nos assuntos, nos testemunhos, e quero compartilhar com você como eu faria com alguém que estivesse sentado ao meu lado. Lembrando que eu vou fazer esses vídeos quando eu não tiver ninguém comigo no carro. Não quer dizer que eu não posso fazer algum dia com alguém junto, talvez até para que você seja um espectador do tipo de conversa que eu tenho com quem viaja comigo, mas a proposta vai ser para quando eu estiver sozinho. Desde já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha aí com seus amigos e não deixa de comentar. Lembrando que as duas mãos aí estão no volante, não está atrapalhando em nada a minha viagem. Estou prestando atenção aqui, os meus olhos estão na estrada, no carro, ao mesmo tempo que eu estou conversando como eu faria com alguém do meu lado. Então vamos lá. O falar em línguas estranhas, por assim se dizer, é um assunto polêmico, porque hoje é muito forte uma corrente teológica que nega o falar em línguas celestiais ou línguas estranhas, né? Eles defendem a ideia de que todas as manifestações de línguas em Atos, 1 Coríntios 12, 14 ali, são línguas humanas, são línguas que as pessoas entendem, as pessoas conhecem, inglês, espanhol, enfim. Em Atos capítulo 2, sim, línguas conhecidas. Agora me fugiu da mente se é xenolalia ou glossolalia, qual dos dois é. Eu acho que xenolalia é língua estranha e glossolalia é língua humana. Se não for, é o contrário. Só que em 1 Coríntios 14, eu creio, dentro da linha que eu acredito, pentecostal e tal, que é um dos dons lá de 1 Coríntios 12, que fala sobre variedade de línguas, onde existe sim a capacidade de alguém, pelo Espírito, falar uma língua que não estudou. Por exemplo, eu ser tocado pelo Espírito e começar a falar em inglês sem nunca ter estudado inglês, ou em hebraico, ou em uma língua nórdica. Mas também existe uma língua de edificação pessoal, que é uma língua estranha, comum, que é para edificação do nosso próprio ser, e é o único dos dons do Espírito que traz edificação pessoal. E também uma língua diferente, diversa, que ao ser interpretada se torna uma profecia. Esses três âmbitos do dom de variedade de línguas, eu aprendi nesse sentido no livro do Luciano Subirá sobre línguas, a linguagem sobrenatural da oração, né? Você pode depois comprar esse livro, é um livro muito bom. Então assim, eu não quero debater aqui teologia com quem não acredita nisso, mas eu vou falar do que eu acredito. Eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo, que é um outro assunto controverso. Tem gente que não acredita, que é uma experiência distinta da conversão, mas no meu caso foi. Eu me converti em março de 2006, uns 2 ou 3 meses depois eu estava numa vigília e eu fui tocado pelo Espírito, onde eu experimentei algo extraordinário, consciente, que eu entendi ser o batismo com o Espírito Santo, que mudou minha vida completamente. Eu fui uma pessoa antes e uma pessoa depois daquela experiência. Comecei a ter experiências com Deus, ler a Bíblia, entender a Bíblia, os dons começaram a se manifestar na minha vida. As línguas propriamente dita, elas só vieram 1 ano e meio depois dessa experiência. Meu entendimento é porque eu criei pré-conceitos em relação a como seriam essas línguas. Me converti numa igreja neopentecostal, onde era muito comum as pessoas falarem línguas nos cultos, nas orações, nas vigílias, mas na minha cabeça a minha língua ia falar sozinha, a minha boca ia amortecer, a minha língua ia... e eu ia falar sozinho, a minha língua ia falar sozinha aquelas línguas. E por vários momentos eu creio que Deus quis fluir nas línguas, mas eu travava pela concepção, pela pré-concepção que eu tinha de como eu achava que iria ser. Eu sei que um belo dia,
ano e meio depois de eu ser batizado com o Espírito Santo, muito aflito por nunca ter falado em línguas, achando que eu era um pecador, achando que tinha alguma coisa errada em mim. Eu fiz uma campanha lá de 40 dias de jejum e oração, das 6 da manhã às 8 horas, às 18 horas, 12 horas de jejum e depois oração. Numa sexta-feira, se eu não me engano, no último dia ou nos últimos dias dos 40 dias, eu tô com os meus joelhos dobrados em cima do palco da igreja, né, do altar ali, que a gente chama de altar, mas é um palco. E do nada veio uma língua na minha cabeça e eu falei. E era estranho porque eu não tava com sono, porque algumas vezes quando a gente tá com sono, a gente embola a língua, a gente fala, Senhor, eu quero um picolé e tal, aí você fala, opa, misericórdia, eu tô com sono aqui, tô embolando a fala aqui. Não era nada disso, eu tava consciente, mas eu dei uma enrolada na língua ali e falei uns negócios, e eu lembro que eu falei, misericórdia, Senhor, tem misericórdia, porque eu tô pecando aqui, eu tô desejando tanto falar em línguas que fui eu que falei. E aí eu continuei orando e de novo enrolei a língua e falei mais umas frases lá, numa língua estranha. Eu falei, misericórdia, Senhor, está repreendido em nome de Jesus todo demônio que está jogando coisa na minha cabeça, porque eu tinha falado. Não tinha sido a minha boca que tinha falado sozinho, minha língua tinha falado sozinho. A língua tinha vindo na mente e eu tinha falado ela. Na terceira vez, eu entendi que era aquela forma que se falava em línguas e que era algo pela fé. Assim como você pode receber as línguas na cabeça e não fala nada, porque você não tem fé para aquilo. E eu lembro que foi surpreendente porque não aconteceu nada diferente. Minha mão não pegou fogo, a minha língua não pegou fogo, eu não senti nada emocionalmente falando, e eu só falei. E daquele dia em diante eu nunca mais parei de falar em línguas. Eu lembro que eu trabalhava numa metalúrgica nessa época, eu fiquei tão empolgado com aquela experiência que tinha 7 minutos de intervalo de manhã e 7 minutos de intervalo de tarde, que era uma exigência do sindicato por causa da periculosidade e pelos produtos químicos da metalúrgica, que eu trabalhava no almoxarifado. Eu arrumei uma chave de um banheiro desativado que a gente guardava papel, toalha e outras coisas, e os 7 minutos de manhã e os 7 minutos de tarde eu passava de joelhos orando em línguas dentro daquele quartinho. E eu já tive diversas experiências de ouvir Deus enquanto eu estou falando em línguas. Eu tenho certeza que várias questões envolvendo dons espirituais foram ativadas no meu coração a partir do orar em línguas, porque vai se criando edificação espiritual dentro de você na medida em que você fala em línguas. E eu quero contar um testemunho apenas de uma viagem, quando eu estava indo de Belo Horizonte para Curitiba. E depois de Curitiba eu dormiria uma noite e iria para o Rio Grande do Sul. E eu estava sozinho e começou a me bater um sono no meio da Fernão Dias, chegando em São Paulo. E aí eu comecei a cantar alto e comecei a orar em línguas. E aí eu falei, vou orar em línguas, e fiquei um tempão ali, uma hora eu acho, orando em línguas na estrada. E enquanto eu estava orando em línguas, porque a tua mente fica infrutífera, a escritura fala algo sobre isso, não lembro agora exatamente o lugar. Enquanto a minha mente ficou infrutífera e eu falando línguas que eu não entendia, eu ouvi algumas frases que Deus me disse assim: você vai chegar no Rio Grande do Sul e um homem vai te procurar. Não é uma frase inteira, é um sopro que gera um entendimento. Um homem vai te procurar e vai fazer uma proposta para vocês abrirem uma igreja metodista wesleyana, que é a denominação que eu sirvo, na Serra Gaúcha. Você vai ficar bravo com ele, mas eu não quero que você rejeite ele, porque ele precisa de ajuda e eu vou permitir que ele te procure para você se conectar a ele e ajudar ele. E aí eu falei, beleza, se fizer sentido, se for de Deus, vai acontecer. E eu esqueci aquele negócio. Passou alguns dias, eu fui para Curitiba, depois fui para o Rio Grande do Sul. Num dos primeiros dias que eu estava no Rio Grande do Sul, o tio da Dani me convidou, o tio da minha esposa me convidou para pregar numa igreja batista num domingo, e eu fui pregar nessa igreja. Foi nessa igreja que eu fiz o meu primeiro seminário teológico. Eu preguei, não conhecia a maioria das pessoas que estavam lá, eu já tinha sido membro dessa igreja por um tempo, e no final um jovem com seus 20 e poucos anos, beirando 30 anos, me procurou e falou: Jefferson,
você não me conhece, mas eu ouço as histórias suas de quando você fez o seminário, porque eu fiz o mesmo seminário lá, e todo mundo falava que eu era muito parecido contigo, e eu já te sigo na rede social, e eu ficava curioso para te conhecer. E você é da igreja metodista wesleyana, né? Falei, sou. Falou, não, eu pesquisei sobre isso, é uma igreja muito boa, John Wesley. Aí começou a falar um monte de coisa de John Wesley. E aí ele falou pra mim, o que você acha, cara, da gente abrir uma igreja aqui na Serra e tal? E na hora me veio um sentimento de ira, porque eu já conhecia a história desse menino, e eu sabia que era um menino que ficava pulando de igreja em igreja e não ficava em lugar nenhum. E na hora eu lembrei da palavra que Deus me deu enquanto eu orava em línguas na estrada de BH para São Paulo. E eu bravo, eu falei, qual igreja que você congrega? Aí ele se enrolou, não, porque eu já fui de tal igreja. Eu falei, não, a igreja que você congrega hoje, cara. Não, eu não tô em nenhuma. Então eu falei, então você não precisa abrir outra igreja, você precisa ser membro de uma igreja, você precisa ser fiel a uma liderança, você tem que se submeter a um pastor. Aqui não precisa de mais igreja, aqui precisa de gente que se submete. E eu dei-lhe um sabão nele, mas eu falei, mas cara, Deus falou comigo que alguém me procuraria falando em abrir igreja. Deus falou comigo que eu ficaria bravo, e eu tô muito bravo contigo, porque você precisa aprender a se submeter a um pastor. Por que você não fica nessa igreja? Não, porque não sei o quê. Falei, cara, antes de querer abrir igreja, se submeta a uma igreja, se submeta a um pastor e tal. Mas eu quero te ajudar, vamos trocar ideia, pega aí o meu telefone, vamos conversar. E a gente conversou aí por meses. Eu lembro que na época ele cogitou inclusive mudar para Minas Gerais, para estar mais próximo de mim. Enfim, não deu certo, mas foi uma experiência interessante, porque exatamente como Deus falou comigo enquanto eu orava em línguas, aconteceu. Isso não quer dizer que para que Deus fale contigo nesse nível você precise falar em línguas, mas ao falar em línguas, que é um dos dons do Espírito de 1 Coríntios 12, o Senhor pode e costuma falar contigo, porque oração não é apenas você que fala, é Ele também que fala com você. O que você achou dessa aula na estrada com o pastor Jefferson sobre dons espirituais? Concorda, discorda ou muito pelo contrário? E sobre o testemunho que eu contei, o que Deus falou ao seu coração? Você já viveu algo semelhante a isso? Deixa aí nos comentários e vamos juntos crescendo aí através desse quadro. E se inscreva também no canal, curta o vídeo e até o próximo vídeo. Deus abençoe.